Agora a gente vai tratar de um assunto muito importante. Essa semana se comemora, então, o Dia da Pessoa com Deficiência. E, no caso, as APAES, que são escolas, né, que atuam com crianças excepcionais, elas cuidam dessas crianças e o futuro dessas escolas está ameaçado. Exatamente porque algumas metas do Plano Nacional de Educação visa, até 2016, cortarem investimentos, recursos repassados para as APAES. E para a gente entender um pouquinho como funcionam as APAES e também como a gente pode ajudá-las, né, nesse processo para que elas não percam os recursos repassados pelo Fundeb, que é o Fundo de Manutenção da Educação Básica, que é dado pelo governo federal e repassado também para as prefeituras, né, e chega até as APAES. Nós trouxemos aqui hoje a Marli Helena, que você é mãe de aluno, no caso? Também sou mãe de aluno. E trabalha na APAE? Eu trabalho na Federação das APAES. Sou consultora técnica da Federação das APAES. Ok, seja bem-vinda, viu? Obrigada. O Idelino também, que é diretor escolar na APAE. Seja bem-vindo, Idelino. Obrigado, bom dia. E também nós temos aqui a Viviane, que você também é mãe de aluno. Mãe de aluno. Pois bem, então a gente quer entender um pouquinho, primeiro para quem nunca parou para prestar atenção na APAE. A APAE é uma instituição muito antiga, né, no Brasil inteiro. Mas a gente queria entender quando é que começou a APAE, há quanto tempo já existe e qual o papel real da APAE para as pessoas que não conhecem ainda. A APAE, ela já existe há 56 anos, né? E ela é uma organização não governamental que surgiu da necessidade de uma mãe de uma pessoa com deficiência que não encontrou um atendimento escolar para sua filha com deficiência, né, na rede comum. Então, ela buscou fundar uma instituição que pudesse atender as necessidades da sua filha, que não estava sendo atendida na rede comum. E ela é uma organização não governamental que oferece diversos serviços. Um deles é a escola especial, que é o que está ameaçado nesse momento. Né? Agora, no caso, por exemplo, dele, a gente ouve falar muito de inclusão social, né, das crianças com necessidades especiais irem para a escola comum. Você que está ali na APAE todo dia, você acredita que o aluno da APAE, esse aluno que está ali na APAE diariamente ou semanalmente, ele teria condições de ser incluído numa escola regular? Bom, primeiro a gente precisa fazer uma divisão. Nós precisamos entender que nós que trabalhamos na APAE, nós não somos contra a inclusão. Sim. Hoje nós atendemos um público que precisa de apoio generalizado e extensivo. E nós acreditamos que esse público hoje ainda não tem condições de estar na escola comum. Esse público que nós atendemos hoje, ele precisa de uma equipe muito especializada, né? Como a APAE, por exemplo, numa sala de aula nós não temos apenas um professor, nós temos um monitor que dá apoio à sala, nós temos uma equipe de saúde que também dá um suporte e outros profissionais, né? Para dar um atendimento que esse aluno necessita. Então, é um aluno que tem especificidades, né, que hoje a escola comum não tem condições de dar esse suporte ainda, né, e aí, por esse motivo, nós acreditamos que nesse momento ainda não é possível essa inclusão acontecer. Viviane, você tem um filho ou filha? Filho. Filho de quantos anos? Ele tem 13 anos. E ele já é atendido pela APAE há quanto tempo? Desde 2009, né? 4 anos. 4 anos. Então ele está 9 anos de idade quando você o inseriu na APAE, no caso. Até então ele estudava na escola comum. E qual foi a diferença, então, no processo de aprendizado dele da escola comum, porque ele deve ter estudado uns 4 anos na escola comum, penso eu. Mais do que 4 anos, e foi para a APAE. Por que você fez essa migração para a APAE e o que aconteceu na vida dele nesse processo aí? Porque até então ele não desenvolvia, né? E na APAE ele passou, porque ele não fala, né? Ele tem síndrome de Down e autismo. Então, na escola comum ele não estava desenvolvendo e na APAE ele teve um desenvolvimento bem grande. E no caso, a APAE atende quais tipos de especialidades ou de necessidades? Síndrome de Down, ela falou, autismo, tem alguma outra específica? O nosso público, basicamente, ele é o deficiente intelectual e múltiplo. Então, ele necessariamente tem que ter a deficiência intelectual e pode ter uma outra associada, como a síndrome de Down, como o autismo. Então, uma criança com, por exemplo, deficiência mental é o público-alvo da APAE hoje? Atualmente. Para entender bem o que está acontecendo e por que essa mobilização até em diversas partes do país, inclusive por parte da APAE,
Qual que é o projeto que coloca em risco, então, a questão da APAE? O que tem sido mobilizado por parte do governo que tem trazido esse mal-estar entre a APAE e até mesmo as mães, né, que têm os seus alunos lá? Acho que essa articulação que a Marli pode colocar bem, porque favor, a federação ela tomou a frente, né? Ela é nossa representante, então... O Plano Nacional de Educação é constante na meta 4, que as escolas especiais, elas sejam extintas até 2016. Porque nós temos dentro do processo da organização escolar, nós temos a escola comum, que é oferecida a todos, né? E nós temos a escola especial, que é o que existe dentro das APAES. Então a APAE tem escola regular também? Não, dentro das APAES é a escola especial. Tá. Especial por quê? Porque ela é especializada, ela atende as pessoas que têm necessidades especiais. Então, por isso que ela é uma escola especializada. E nessa meta 4, onde o MEC determina que até 2016 essas escolas sejam extintas, portanto, todas as pessoas com deficiência estejam na escola comum. Sim. Né? O que o Júnior até já disse, né? A escola comum não está preparada para atender o público que as escolas das APAES atendem hoje. Por quê? Porque é um público que necessita de apoios mais extensivos. Não que o movimento das APAES, os pais, os técnicos, os profissionais que trabalham na APAES são contra a inclusão escolar. Muito pelo contrário, eu acho que as APAES é uma grande responsável pela inclusão escolar existente aí. O que de fato a gente tem debatido é que as pessoas que são atendidas pelas escolas especiais das APAES são pessoas que ainda necessitam da escola especial. Até pelo que a gente está entendendo, então, ainda não está pronto essa estrutura para receber essas crianças. Não são contra a ida de lá, pelo contrário, é uma triagem que foi feita para chegar até lá. A gente tem algumas matérias no ponto que, inclusive, a TV está muito dedicada a esse assunto. Eu queria que a gente assistisse a uma delas e voltasse comentando. Pode ser, gente? Então a matéria pode rodar, então. Uma das metas do Plano Nacional de Educação proposto pelo governo federal e que está em votação no Senado determina que crianças e adolescentes que têm algum tipo de necessidade especial sejam atendidos exclusivamente em escolas do ensino regular. Com isso, aproximadamente 2.000 unidades da APAE em todo o país deixariam de existir. Laura tem um filho de 9 anos, que há 4 é atendido pela APAE. Antes de recorrer à instituição, o menino estudou em uma escola comum. Uma experiência que, segundo a mãe, não surtiu nenhum resultado para o desenvolvimento da criança. Ele ficava isolado na escola comum e não tinha recurso. Nas chamadas escolas especiais, como a APAE, os alunos estudam em turmas reduzidas. O objetivo é garantir uma adequação das atividades em sala de aula, respeitando as características de cada pessoa. A gente tem que estar atento a todas essas especificidades. E a escola especial, como é uma turma mais reduzida, né, em relação à escola comum, então a gente consegue fazer esse trabalho com mais eficiência. O censo escolar do IBGE aponta que o número de crianças e adolescentes com necessidades especiais matriculados em escolas regulares como esta cresceu 117% nos últimos anos. Essa escola regular em Belo Horizonte já atende também as crianças e adolescentes especiais. Para a psicóloga, a igualdade no tratamento dos alunos é fundamental para garantir a inclusão na sociedade. A escola, ela tem isso como um princípio, né, que é valorizar a diversidade de todos os alunos e conhecer cada aluno na sua singularidade, tanto os alunos com alguma necessidade especial, educativa especial, quanto outros alunos que aparentemente não têm nenhuma necessidade, né? Para o presidente da APAE em Belo Horizonte, tanto as escolas regulares como as especiais podem garantir o aprendizado das crianças e adolescentes com deficiência intelectual. Mas a escolha deve ser feita pela família. A escola comum inclusiva não exclui a possibilidade de uma escola especial. A gente entende que as duas podem conviver muito bem, numa troca muito harmônica, que algumas pessoas, de fato, elas estão melhor nas escolas comuns, eles podem ter um grau de desenvolvimento maior lá, mas outros não. Outros a gente entende que a escola especial responde mais. Isso depende de indivíduo a indivíduo.
pelo que a gente percebe na matéria, a gente vê o cuidado, o carinho que a APAE tem especificadamente para cada aluno. Cada aluno ali tem um tratamento quase que individual, pelo que eu percebi. Não preciso ser, apesar de leigo no assunto, eu vejo na imagem, a gente percebe isso claramente. A minha pergunta são duas. Primeira, eu sei que a APAE é uma defensora, inclusive, do aluno ter oportunidade numa escola regular, uma escola que atende todas as crianças. Isso realmente é benéfico para a criança que tem essas necessidades especiais e que a APAE trabalha quase que individualmente com essas crianças? E também, quando que, teoricamente, na cabeça da APAE, na direção, estaria pronto esse plano para que recebesse, enfim, as crianças da APAE? Bom, na APAE, na escola da APAE, cada aluno ele tem o seu plano de desenvolvimento individual, que é o PDI. Hoje é quase que impossível você traçar um plano para uma turma. Então, sim, numa sala onde você tem, por exemplo, 3 deficientes físicos, eles têm necessidades diferenciadas. Sim. Né? Então, o professor, às vezes, ele vai trabalhar, sei lá, 3 estratégias diferenciadas para esse público.